pandemia espiritual na juventude cristã. Talvez você se pergunte, mas o que significa isso, irmão David? Bom, nós sabemos que vivemos uma pandemia de uma doença que veio até nós, que está no mundo inteiro, que tem atingido muitas pessoas. Mas nessa noite eu queria falar, irmãos, sobre algo que o Espírito Santo tem nos ministrado já há algum tempo. E nessa noite, aprove o Senhor que a gente trouxesse essa palavra nessa noite. A juventude cristã, ela é muito importante para qualquer igreja, muito importante para qualquer país, muito importante para qualquer cidade. E é notório que nesse tempo de pandemia houve um decréscimo, não só numérico de jovens na igreja, mas de ardor, de comunhão e de interesse pelas coisas de Deus. Eu queria usar como referência, irmãos, nessa noite, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8 ao versículo 16. Louvado seja Deus pela sua palavra viva de um Deus vivo. 1 Timóteo 4, do 8 ao 16, diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tende cuidado de ti mesmo, da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Irmãos, o contexto desse texto aqui, desse livro, tem um primeiro destinatário. Esse primeiro destinatário é o jovem Timóteo. Paulo, o grande apóstolo Paulo, foi alguém que aperfeiçoou, que aprimorou aquilo que o jovem Timóteo já possuía. E quem deu a Timóteo esse entendimento da palavra, quem deu a ele essa firmeza na fé, além do próprio Deus, foi a sua mãe e a sua avó, que ensinaram para ele com disciplina e com amor a palavra de Deus. Então Timóteo foi aprimorado pelo apóstolo Paulo e se tornou um jovem pastor na região de Éfeso, que era uma região de gentios e que era notoriamente uma região pagã, uma região idólatra. E Timóteo, ele recebe essa instrução de Paulo, mas é evidente, irmãos, que essa palavra não é só para Timóteo, mas também para todo jovem cristão, seja do tempo dele, seja dos séculos vindouros. E aí Paulo vai dar algumas instruções a Timóteo enquanto a vida cristã e enquanto ministério, porque Paulo aqui tratava de alguém que, além de ser um jovem cristão, tinha o seu ministério na igreja. E quando nós vamos para esse texto, irmãos, nós percebemos alguma coisa muito séria que tem acontecido. E essa mensagem de hoje é um alerta para os jovens e também para nós pais, que somos pais desses jovens. O texto diz que Paulo chama Timóteo a atenção de algumas coisas, para que ele pudesse perceber, observar
e se orientar em relação ao seu ministério, para que ele fosse um ministério bem sucedido, como foi. E aí, irmãos, eu quero citar algumas aplicações que esse texto pode nos dar com relação à nossa juventude. Interessante que quando a pandemia ela se instaurou no mundo, a gente, ou talvez muitos de nós, pensávamos que jovens cristãos, de uma forma geral, eles tomariam, vamos dizer assim, as rédeas de uma certa forma da obra de Deus, e que eles fariam realmente grandes coisas ao redor do mundo. Mas até agora isso não aconteceu, embora há jovens que não perderam o seu foco e continuam firmes. Mas de uma forma geral, essa pandemia trouxe também uma pandemia espiritual no coração dos jovens cristãos desse tempo. E eu quero mostrar, através desse texto, algumas aplicações que podem nos fazer entender por que isso aconteceu. Uma das mensagens últimas do pastor Billy Graham, grande pastor batista, dos grandes evangelistas do século XX, falecido há alguns poucos anos atrás, o pastor Billy Graham, nas últimas mensagens dele, foi para os jovens. E o título da sua pregação era O Perigo da Tecnologia na Vida do Jovem. E quando ele pregou essa palavra, irmãos, ainda não existia tanta tecnologia assim como nós temos hoje. Mas ele já alertava como uma profecia, como uma instrução de um pastor experiente e que tinha comunhão com Deus, do que poderia acontecer. E essa pandemia, quando ela veio, ela trouxe uma realidade que nós não esperávamos. Ela trouxe o isolamento social. E com isso ela colocou as pessoas dentro de casa, incluindo os jovens. E aí que foi o grande problema, porque muitos desses jovens, incluindo os jovens cristãos, passaram a ter acesso a muita tecnologia e a muitas ferramentas que começaram a levá-los a uma certa dependência. Não é incomum ver jovens, e eu falo isso com propriedade porque eu tenho uma adolescente em casa. Não é incomum ver jovens e adolescentes 4, 5, 6, 8 horas por dia em jogos, em redes sociais, e que não se comunicam mais em casa. Então essa pandemia trouxe essa realidade, e alguns jovens cristãos caíram nessa armadilha. Perderam o seu foco e perderam a sua motivação de servir a Deus. E começaram a nutrir dentro do coração deles um mundo paralelo, o mundo dos jogos eletrônicos, o mundo das redes sociais, dos aplicativos, e começaram a mergulhar fortemente nesse mundo. Existe uma maneira do jovem permanecer firme no Senhor. Existe, segundo o Salmo 119, versículo 10, quando o salmista diz: como o jovem pode manter puro o seu caminho? Ele vai responder observando a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é responsável não só pelo jovem, mas o adulto, o ancião. Alguém permanecer firme, alguém ficar firme independente da circunstância que o mundo vai atravessar. Então é a palavra que faz isso, né? Então eu queria rapidamente, em poucos pontos, pensar com os irmãos algumas coisas que proporcionaram ou que causaram essa pandemia espiritual na vida de muitos jovens cristãos. Em primeiro lugar, esse é o tempo de jovens mobilizados pelo mundo a não aprimorar a sua vida espiritual. Esse tempo, o mundo tem intensificado cada vez mais, mobilizado os jovens a viverem uma vida cada vez menos espiritual, cada vez menos interessada nas coisas do Espírito Santo, do reino de Deus. Então o mundo tem jogado, tem lançado os seus ardis, as suas propostas, os seus convites
aos jovens, incluindo jovens cristãos. Irmãos, e como o pastor Billy Graham ele pregou e ensinou, a questão não é a tecnologia, a questão é a escravidão que algumas coisas podem trazer aos jovens. Quando nós usamos alguma coisa bem usada, ela nos faz bem, mas quando usamos ela para o mal, ou nos atentar para nós mesmos, contra nós mesmos, ela nos faz mal. Isso é qualquer coisa na vida, não é só a tecnologia, mas qualquer coisa, se ela for bem usada, ela vai nos abençoar. Se ela for mal usada, ela vai nos prender, ela vai nos escravizar. Isso é TV, isso é a tecnologia, isso é qualquer coisa. Inclusive uma parte corporal. Hoje estamos voltando para o tempo lá de Éfeso. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. E o texto vai dizer no versículo 8 ao 10 o seguinte: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos, lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Assim como no tempo de Timóteo, os nossos jovens têm sido cada vez mais moldados e lapidados a cuidarem muito mais do seu corpo do que do seu espírito. Então Paulo vai dizer, e aí você vai entender por que Paulo disse, porque o exercício corporal é pouco, ou de pouco aproveita. Porque o contexto de Timóteo era de uma cidade muito vaidosa, de homens belos, de mulheres belíssimas, de beldades. Se você estudar a fundo a cultura de Éfeso, segundo algumas teses, Éfeso era um lugar que começou as Olimpíadas na Grécia Antiga. Então era um lugar de muita vaidade. Havia um culto à deusa Diana, a Diana dos Efésios, a Afrodite, a deusa do amor. Então havia muita promiscuidade e muito culto ao corpo naquele tempo. E nessa pandemia a gente percebeu que os jovens foram levados a isso, de forma direta ou indireta, a cuidarem do seu corpo, a cuidarem extremamente do seu corpo, a fim de ficar bem nos melhores stories, mas abandonar a sua vida espiritual, a ficar um rio seco espiritualmente, a cultuar o seu corpo, a cuidar do seu corpo cada vez mais, que não é nada de pecado nisso, mas a abandonar a sua vida espiritual. Então Paulo diz, olha, o exercício corporal, Timóteo, pouco aproveita. Porque quando nós passamos as piores crises na vida, não é o nosso corpo que vai nos ajudar, e sim o que está aqui, e sim o que está aqui. E essa é a grande dificuldade da juventude de hoje, porque ela é convidada de forma maciça a cuidar do seu corpo, a exaltar o seu corpo, a cultuar o seu corpo e não desenvolver a sua vida espiritual. Isso é a realidade de Éfeso. E aí Paulo vai dizer, olha, o exercício corporal, Timóteo, não basta somente. Preciso que você viva uma vida intensa no espírito, para você ser um jovem diferenciado, para você fazer a diferença na sua geração. E Timóteo obedeceu a palavra de Paulo. Timóteo foi alguém que se importou em ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Então o primeiro ponto é esse é o tempo de jovens mobilizados pelo mundo a não aprimorar a sua vida espiritual, a não conhecer a palavra, a não conhecer o dom que Deus tem para ele, para exercer na igreja. É um tempo
de dificuldade quanto a isso. Em segundo lugar, irmãos, versículo 12, diz assim: ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, a palavra, o trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Jovens cristãos podem e devem fazer a diferença em qualquer tempo. Paulo fala: olha, Timóteo, seja o exemplo dos fiéis. Timóteo era jovem, mas foi chamado por Deus para ser um exemplo. E isso nós precisamos ministrar sobre nossos jovens, irmãos. Não que eles carreguem esse peso, mas que eles sintam da parte de Deus essa bênção de ser um exemplo para a sua geração, de ser alguém que faz diferente, alguém que pensa diferente, alguém que tem Deus como a sua maior prioridade, custe o que custar, não importa o tempo que for, não importa o grau de dificuldade que o mundo tem atravessado hoje. Irmãos, eu vi situações que me espantaram muito dessa pandemia. Jovens cristãos que se afugentaram da igreja, jovens com saúde, jovens que não têm comorbidades, que não têm problemas físicos. E vi anciãos debilitados, com comorbidades, chorarem porque não podiam ir à igreja. Então, esse tempo é um tempo de nós refletirmos como pais, e você que é jovem. O seu lugar na igreja está intacto. Você continua sendo importante para a igreja. Você continua sendo importante para o ministério. Você continua sendo importante para o desenvolvimento da casa de Deus. Então não deixa que o inimigo, que as coisas desse mundo, que as coisas que são atraentes por um momento, te tiram do foco. Porque, irmãos, para voltar depois não é fácil. Pergunte para alguém que se afastou da casa de Deus se foi fácil para ele voltar. Não é fácil. Nós somos pecadores e o pecado, ele está sempre ao nosso redor. E se nós não entendermos isso, realmente nós não ficamos e não permanecemos na presença de Deus. Então, jovens cristãos fomos chamados para ser diferentes e para fazer a diferença. Em terceiro lugar, verso 13 e 14: persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. A igreja precisa sempre de pessoas capacitadas por Deus para trabalhar com o jovem. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. É preciso que pessoas se levantem na igreja, mas não pela carne, mas pelo Espírito, para fazerem a diferença na vida do jovem. Não é apenas uma pessoa, não é somente um líder, mas é pessoas que Deus quer levantar no nosso meio, que Deus quer levantar na igreja para cuidar do jovem, para ministrar ao coração do jovem, para ser um testemunho vivo para o jovem de que é possível viver uma vida saudável, uma vida abençoadora e sendo cristão. Eu costumo dizer, irmãos, que o jovem ele precisa de 2 discipulados. Primeiro, o doutrinário, e segundo, o relacional. Por que o primeiro doutrinário? Porque sem a palavra esse jovem não vai ficar em pé. O mundo que vivemos, irmãos, é um mundo ideológico demais. Então, se o jovem não conhecer a sã doutrina, ele vai sucumbir em roda de amigos e ambientes acadêmicos. Então, o primeiro discipulado que o jovem precisa ter é o doutrinário. Ele precisa conhecer a
sã doutrina, ele precisa conhecer o Cristo que ele serve, ele precisa conhecer a palavra de Deus, para que ele possa ter subsídio, que ele possa ter condição de viver em qualquer ambiente e ser fiel à palavra de Deus. Como que ele pode viver uma vida cristã se ele não conhece a palavra? Em segundo lugar, ele precisa de um discipulado relacional, que é o dia a dia dele na igreja, dentro de casa e aonde ele estiver, né? Cuidando desse jovem, abraçando esse jovem, mas também mostrando para ele a palavra de Deus. Irmãos, é interessante que a gente vê um tempo onde os jovens de hoje, principalmente cristãos, eles parecem que ficaram meio que paralisados, esse é o termo correto, né, nessa pandemia em relação à fé cristã. Isso tem algumas causas, e talvez nós como igreja devemos pegar esses exemplos para não errar mais, como nós podemos errar. Esses jovens foram levados a encontrões, eles foram levados a acampamentos, a retiros, mas talvez eles não receberam o que mais eles precisavam receber, que é o que Timóteo tinha. Timóteo não foi o que foi por causa dos seus talentos naturais. Timóteo não foi o que foi por causa da sua retórica, da sua pregação, ou do seu discurso, ou da sua postura de evangelista. Mas ele foi o que foi porque ele tinha dentro dele a palavra. O apóstolo João disse na sua carta, no 2º capítulo, no versículo de número 14, ele disse: jovem, sois fortes, e já venceste o maligno. Jovens, sois fortes, a palavra está dentro de vós. Então João, ele diz a razão única de um jovem cristão ser forte, quando a palavra de Deus está dentro dele. Se não estiver, ele com certeza se enfraquecerá e vai se submeter àquilo que o mundo tem lhe oferecido. Então um jovem cristão não consegue permanecer firme sem a palavra, porque a palavra é o que faz ele discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é de Deus e o que não é. Sem a palavra, ele se torna alguém mais vulnerável às paixões e aos convites desse mundo. Então a igreja precisa de pessoas capacitadas, voluntariamente, porque a obra de Deus é algo voluntário. Quando Davi estava voltando para os braços de Deus, Davi escreve o Salmo 51 e diz: cria-me, ó Deus, um coração puro, renova-me um espírito reto, torna a dar-me a alegria da tua salvação, me sustém com um espírito voluntário. Então a obra de Deus, ela é voluntariosa, e Deus pode nos capacitar. Você que está me ouvindo, talvez você sente um desejo de trabalhar com jovem. Quem sabe esse tempo, meu irmão? Quem sabe esse é o momento de você se levantar e você ser um instrumento de Deus, passar a sua experiência de vida, passar a sua experiência de vida cristã para aquele jovem que precisa ser orientado e ministrado da parte de Deus. Então o jovem cristão hoje, ele foi colocado numa situação de realismo, porque antes da pandemia ele tinha acesso aos retiros, ele tinha acesso aos encontrões, ele tinha acesso às noites gospel, a música gospel e o mundo gospel, e agora ele está dentro de casa, mergulhado em jogos eletrônicos, em aplicativos e outras coisas mais, e tem perdido cada vez mais o seu vínculo com a igreja. E qual a nossa responsabilidade como pais nisso?
Eu vejo que a nossa responsabilidade é quando nós incentivamos nossos filhos muito mais nas coisas materiais do que as coisas espirituais. Outra coisa é a questão do exemplo. O exemplo, ele fica, o discurso, ele se desvanece. É quando eu chego para o meu filho e falo assim: olha, você tem que ir na igreja, mas ele não vai. Você tem que assumir algo na igreja, você tem que exercer um ministério na igreja, mas o pai e a mãe não exercem. Então o testemunho, irmãos, o exemplo, ele arrasta multidões. Um discurso pode convencer por um momento, mas o exemplo, ele fica, ele arrasta multidões. Então não basta eu dizer para o meu filho, sirva ao Senhor, e eu não sirvo. Meu filho, ora ao Senhor, e eu não oro. Meu filho, tem uma vida de louvor a Deus, eu não louvo. Meu filho, vá à igreja, congregue, eu não congrego. Então não adianta eu querer que meu filho seja alguém referencial na sociedade em relação a Cristo, mas eu não der para ele um incentivo que ele precisa. Eu quero que meu filho seja o melhor profissional, eu quero que ele estude nas melhores escolas, mas eu não me importo se ele vai ser fracassado espiritualmente. Eu não me importo se ele vai ser alguém vazio espiritualmente. Eu não me importo se ele vai ser alguém seco espiritualmente. Então isso é uma coisa que nós pais temos que entender. Precisamos investir mais na vida cristã dos nossos filhos. Precisamos entender que o tempo é difícil e que as coisas irão ainda mais se avolumar de tentações, de paixões que serão oferecidas para nossos filhos cultivarem e adotarem na sua vida. Em quarto lugar, irmãos, isso aqui também é muito interessante, né? Versículo 15, versículo 16. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Irmãos, não dá para um jovem florescer no Evangelho se esse jovem se fechou para ele. Paulo vai dizer: Timóteo, se ocupa nessas coisas. Que coisas? As coisas do reino de Deus. Então, jovem, você quer ser alguém que faça a diferença? Você quer alguém que faça realmente algo que glorificará a Deus no mundo? Se ocupa disso. Não deixe que a tecnologia te escravize mais. E eu não quero te pedir para você parar de usar as tecnologias, mas para que você não ocupe todo o seu tempo com elas. Porque existe vida fora de jogos eletrônicos. Existe vida fora de aplicativos. Existe vida fora de redes sociais. Nessa pandemia, alguns ramos não viram crise. E um desses ramos foi o ramo dos jogos eletrônicos. Foi o que mais cresceu no mundo. Não viu crise. O outro ramo também que não viu crise foi o ramo de entrega pela internet. Não houve crise, por quê? Porque as pessoas ficaram em casa e ficaram mais dentro, né, de redes sociais e de tecnologias. E muitos desses jovens perderam completamente a referência da igreja. E aí, para complicar, eu como pai, eu como mãe, eu afrouxei a minha vida cristã. E aí agora eu uso a pandemia como um álibi. Não, estamos em pandemia, vamos ficar em casa. Mas foi exatamente nesse momento que a igreja ficou fechada por alguns meses, que a igreja ficou impossibilitada de congregar, de cultuar a Deus publicamente, é que muitos desses jovens se enfraqueceram. Porque eles ficaram dentro de casa, se alimentando de coisas
que certamente o levaram para longe de Cristo. E talvez dentro de casa, eu como pai, como mãe, eu não percebi. Então, irmãos, que nessa noite possamos entender as razões dessa pandemia espiritual na vida dos nossos jovens. E o que me assusta não é somente a menor quantidade de jovens hoje na igreja de forma em geral, mas é a maneira que esses jovens vão à igreja. Parece que eles estão indo com 2 bolas de ferro nas costas, porque perderam a alegria. Talvez porque nós, como igreja, nós mobilizamos os jovens para coisas secundárias, como retiros, como acampamentos, como encontrões, como noite gospel, mas não enxertamos nesses jovens a palavra de Deus, a sã doutrina da palavra de Deus. E nada segura um jovem na igreja, irmão, se não for a palavra. Não são as programações, não é o cantor famoso que nós trazemos, não é o ministério de dança da igreja, de arte, não é o ministério de jiu-jitsu da igreja, ou de karatê, ou de futebol, é a palavra. Jovens precisam da palavra para ficarem firmes. E aí, parafraseando uma dieta alimentar, se você der para uma criança, para um adolescente, biscoito, salgadinho e, enfim, coisa desse tipo para ele, uma hora ele vai estar com anemia, uma hora ele vai estar enfraquecido e com certeza poderá ficar doente. Mas um jovem que come feijão, come arroz, não muito tamanho, porque o arroz tem muito carboidrato, mas um jovem que se alimenta de coisas que o sustentam, ele tem saúde. E na vida espiritual é a mesma coisa. Eles precisam de um alimento mais sólido. Eles precisam ser levados na palavra, dentro da linguagem deles, mas precisam da palavra. Nada fora disso vai firmá-los na palavra, na igreja, muito menos no reino de Deus. E por último lugar, nós percebemos que esse tempo foi um tempo que os jovens, eles foram atraídos para coisas que não engrandecem o nome de Cristo. Você vai num grupo de WhatsApp de qualquer jovem, hoje, ou de muitos jovens, não, qualquer não, mas de muitos jovens, e algumas coisas você percebe de cara. Muito erro de português, muitas palavras desconexas, muitas gírias e assuntos bem pobres de relevância. Irmãos, é fruto dessa geração que nós estamos construindo. É fruto dessa geração que nós estamos alimentando. Uma geração que tem se apoiado na futilidade, tem se apoiado naquilo que é vão, tem se apoiado naquilo que não dá sustância para eles. Então que nessa noite possamos pensar como igreja, como pais, como formadores de opinião, como sacerdotes, o que nós podemos fazer para dar a esses jovens uma qualidade de vida cristã melhor. Eu falo com tristeza, irmãos, porque eu sei que os jovens poderiam fazer muito mais do que têm feito. E eu queria deixar essa palavra como alerta. Nossos jovens possam receberem a palavra e através dela serem os Timóteos de hoje. Mas talvez nós deveríamos mudar a estratégia. E mudar a estratégia é entender que o tempo é outro,
a circunstância é outra e as armas em Cristo que nós podemos usar também podem ser outras. Mas o mais importante é alcançar o jovem, é levar Cristo para ele e introduzir esse jovem num cenário de serviço, num cenário de evangelismo, num cenário de adoração e num cenário de referência na vida de muita gente. Irmãos, a nossa oração nessa noite é essa. Deus tem me incomodado com isso já desde o princípio dessa pandemia. Eu jurava que nessa pandemia muitos jovens se levantassem para fazer grande diferença na igreja, com obras sociais, missionárias, mas eu me enganei. Isso não aconteceu, muito pelo contrário. Nós vemos jovens cada vez mais distantes e escravizados por coisas passageiras, por coisas que não edificam, que não produzem na vida deles nada da parte de Deus. Que nós possamos pensar como igreja no que nós podemos fazer para esse próximo tempo. Que nós possamos aprender com esse tempo difícil que nós estamos vivendo, a trabalhar com o jovem, a abençoar o jovem, e ao mesmo tempo levar o jovem à reflexão, levar o jovem ao entendimento da fé e da palavra de Deus, como Timóteo foi levado. Timóteo foi um jovem levado à verdade muito cedo, mas ele tinha na sua mãe e na sua avó uma referência contínua, um exemplo de fé que marcou a sua vida. Nós possamos, irmãos, como pais, observar mais nossos filhos e pensar e perceber que eles precisam de um incentivo maior da nossa parte de servir a Deus. Às vezes eu vejo pais cristãos falar assim: não, eu criei filhos e crio filhos para eles serem bênçãos. Irmãos, isso é uma retórica que todos nós usamos, mas para isso acontecer precisamos fazer a nossa parte. Precisamos ser para eles uma referência, primeiro dentro de casa, de fé, de temor a Deus e de comunhão, não de alguém perfeito, que não fale, que não erre, mas alguém que mostre para ele a grandeza do Deus que eu sirvo. Que nós possamos pensar nisso com muito carinho nessa noite, e que essa pandemia espiritual na vida dos nossos jovens possa ir embora. E ela não vai embora com vacina, e nem vai embora com remédio preventivo. Ela vai embora quando cada jovem cristão entender a sua importância no reino de Deus. Como cada jovem cristão entender o seu papel na sociedade e na igreja. E como cada jovem cristão for levado à verdade da palavra de Deus. Assim eles vão entender o seu propósito, e como Timóteo, eles serão uma bênção para a sociedade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus possa nos dar entendimento desse tempo e ajudar os nossos jovens dentro da realidade deles, para que eles possam ser um exemplo entre os fiéis, no trato, no amor, na fé, na pureza, na moderação, para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a compreendermos o nosso papel de conselheiro e de intercessor desses jovens. E principalmente, que nós possamos mostrar para eles com atitude, não só com palavras, o quão é tremendo, o quão é maravilhoso, o quão é inigualável servir a Cristo. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Espírito de Deus possa completar essa palavra ao teu coração. Meu desejo, muito sincero, é que nossos jovens possam se atentar para o que Cristo tem para a vida deles, e que eles possam aproveitar a sua juventude da melhor forma possível, debaixo da graça de Deus e do poder do Espírito Santo. Eu queria orar nesse instante, orar pelos jovens, orar por nós pais,
para que nós possamos fazer a nossa parte. É evidente que não podemos obrigar nenhum filho nosso ou nenhum jovem a servir a Cristo. E nem Deus quer isso. Porque o que Deus quer de nós é um coração voluntário e um coração que voluntariamente o sirva. Mas nós podemos incentivá-los mais. Nós podemos levar eles mais para perto de Deus. Nós podemos levá-los mais para um ambiente de adoração dentro de casa, para um ambiente de comunhão dentro de casa, para que eles não precisem somente ir na igreja para verem um culto, para que eles possam dentro de casa também verem que também há paz, há uma família que preza pela presença do Senhor. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, nessa noite. Ó Deus, nós somos chamados, jovens, crianças, anciãos, solteiros, casados, para te servir. Ó Deus, nesse tempo, ó Pai, de pandemia, muitos jovens se enfraqueceram. Muitos jovens, ó Deus, perderam a sua motivação de te servir, de te adorarem e de estarem na tua casa. Não sabemos, ó Pai, o que cada um, ó Deus, aconteceu, mas sabemos que o inimigo tem usado algumas artimanhas sutis para minar a fé de muitos jovens, para deixar os jovens, ó Deus, trancafiados, ó Deus, em mundos paralelos e que os afastam não só do Senhor, mas da própria família. Nos ajude, Pai, como igreja, como pais, a detectar essas coisas, a chegar na frente dessas coisas, a intervir com a intercessão, ó Deus, com a palavra, contra essas coisas que tem destruído, ó Deus, a vida espiritual dos nossos jovens, que tem deteriorado, ó Deus, a adoração ao Senhor na vida deles, que tem feito eles, ó Deus, recuarem e se entregarem totalmente às paixões desse mundo. Ó Deus, dá-nos uma vida avivada, uma vida cheia de Ti, para que possamos, ó Deus, refletir isso na vida dos nossos filhos, para que eles vejam em nós, ó Pai, nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ó Deus, que a igreja possa ter a capacitação do Senhor, que o Senhor levante pessoas na igreja, ó Deus, pessoas que vão ser chamadas para trabalhar com esse jovem e para ser um Paulo na vida desse jovem, para ser alguém que traga, Senhor, da parte do Senhor, a palavra, o amor, o discipulado, ó Deus, a comunhão, também, ó Deus, a correção, se for preciso, mas acima de tudo, ó Deus, a fé, porque, ó Deus, é pela palavra do Senhor que se vê e que se vem a fé. Por isso, ó Pai, abençoa nossos jovens. Se há algum jovem nessa noite que está nos ouvindo, ó Pai, algum jovem, ó Deus, que se enfraqueceu, que perdeu, ó Pai, a sua alegria de te servir, de te adorar, de buscar a Tua face, de buscar o dom, ó Deus, que o Senhor tem para ele na sua casa. Ó Pai, que o Senhor possa incomodá-lo, Deus, que o Senhor possa ministrar a sua palavra sobre ele nessa noite, que ele possa entender, ó Pai, o seu papel no reino do Senhor, que ele possa entender, ó Pai, que mesmo sendo jovem, ele pode ser alguém que faça grande diferença nesse mundo tenebroso, ó Pai. Dá a esses jovens, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, que eles possam se alimentar de Ti, ó Deus, da Tua palavra, do Teu Espírito, e não só corporalmente, e não só, ó Deus, com a sua mente, ó Deus, fincada, ó Deus, na tecnologia, nos avanços, ó Pai, tecnológicos, mas que eles avancem também para a Tua obra, que eles avancem também para o Teu reino, que eles avancem também para as Tuas coisas, ó Deus, porque, ó Deus, nada é mais tremendo, ó Pai, do que ver alguém, ó Deus, florescendo na fé, ainda mais um jovem, ó Deus, que seja, ó Pai, feito uma grande, ó Deus, uma grande obra na vida dos nossos jovens, que eles possam reencontrar o sentido da fé,
que eles possam reencontrar o sentido da adoração, que eles possam reencontrar sentido, ó Pai, no Deus que os chamou para servi-lo e para adorá-lo em espírito e em verdade. Ó Deus, que eles não sejam, ó Deus, vítimas nem escravos de nada desse mundo, mas que eles sejam servos teus, e jovens que estão dispostos, ó Deus, a entregar a sua vida para ver a tua glória se manifestar. Abençoa, Senhor, nossos jovens, ó Deus. Cuida deles, ó Pai, da mente deles, do coração deles. Que nada nem ninguém possa afastá-los da tua presença. Que nada, ó Pai, nem qualquer outra coisa possam os separar, ó Pai, do ministério que o Senhor tem para cada um deles. Eu oro, ó Deus, para aqueles que estão afastados da tua casa e da tua palavra. Ó Pai, que seja uma noite de reencontro, ó Deus. Uma noite, ó Pai, de reconciliação com o Senhor. Desse jovem que me ouve nessa noite. Talvez, ó Pai, jovens, ó Deus, que nessa pandemia, ó Deus, perdeu completamente, ó Deus, o seu vínculo familiar, o seu vínculo cristão, o seu vínculo com a igreja, o seu vínculo com o Senhor. Ó Pai, que isso seja reconstruído, que isso seja, Pai, refeito para a tua glória e para o teu louvor. Que o Senhor continue falando nos corações, ó Pai, daqueles que nos ouvem, e que a tua palavra possa voltar a reinar na vida de muitos jovens cristãos. Nós oramos, ó Pai, porque sabemos o quanto o Senhor pode usá-los e quanto o Senhor pode, ó Deus, abençoá-los como flechas, como armas, ó Deus, de alcance do Senhor para muitos corações. Ó Deus, seja conosco e nos dê, Senhor, a tua palavra em todo o tempo. Que ela nos guie, que ela nos fortaleça e que ela nos oriente como pais, como filhos, a motivar, ó Deus, o nosso filho, ó Pai, o nosso jovem, a exercer a sua fé, a ter, ó Deus, ainda mais empenho na vida espiritual do que ele tem tido na vida secular. É o que nós te pedimos, ó Pai, nessa noite. E cremos na tua intervenção, no avivamento que vem da tua palavra, que virá da tua palavra ensinada, ó Deus, ministrada ao coração deles. E que eles sejam levados a um avivamento genuíno, ó Deus, que transcende, ó Deus, movimentos gospel, ó Deus, ou qualquer coisa parecida. Mas que eles possam entenderem, ó Pai, o que Cristo fez por eles na cruz do Calvário. E eles possam compreender, ó Pai, que sem Cristo eles não podem viver. Assim nós oramos, ó Pai. Nós entendemos que o tempo é propício para semearmos no coração desses jovens. E o quão preciosos, ó Deus, eles são para Ti. Assim nós oramos no maravilhoso e doce nome de Jesus. Amém.